Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Uma ótima sexta-feira na vida de todas as pessoas que sempre está ligado conosco de segunda a sexta-feira. A mensagem de hoje está no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2 e verso 18. Diz assim, ó: Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Mais uma vez, mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Presta muita atenção. Aqui o Tiago diz assim, o apóstolo Tiago diz assim, olha só, se você é uma pessoa que se considera uma pessoa fervorosa, olha, eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Em seguida vem uma pergunta, então você tem fé? Me mostre então as suas obras. O que você tem feito em obras que tem respondido o que você diz? Porque eu, com as obras, vou mostrar a minha fé. Então, quando Deus prova o coração nosso, o coração do homem, vamos supor, Deus falou para Abraão: Abraão, vai lá amanhã e sacrifica o teu filho Isaque, teu único filho. Deus não queria sacrifício humano. Deus não queria tirar a vida de Isaque. Porém, Deus provou o coração de Abraão. E Abraão, ele não questionou. Então, você viu que eu só posso obedecer a Deus diante de uma oportunidade que eu achar de desobedecer. Quando eu tenho a oportunidade de desobedecer e eu obedeço, então eu permaneço obediente. Não é verdade? Quando você tem a oportunidade de desobedecer e você obedece, então você é obediente. Abraão não desobedeceu. Abraão falou: sim, Senhor, meu Deus, sim. Vai lá amanhã e faz isso e isso. Tá bom, ele foi. E chegando lá, Deus disse: não faça isso, porque eu vejo agora que você teme a Deus. Então, quando Deus coloca diante de nós essa palavra, Ele diz assim: você é uma pessoa que tem fé, então mostra as tuas obras. Porque não tem como você mostrar a tua fé sem as suas obras. Os teus atos é quem vai responder aquilo que você diz. Porque só falar por falar, não, eu tenho muita fé. A fé tem que ser consumada. A fé, existe parte dela que ela tem que se materializar para que eu possa ter uma fé verdadeira. A fé não pode ser abstrata apenas, uma fé platônica. Eu só creio em Deus, só. Mas eu não faço nada. Nada em mim me responde que eu creio em Deus. Então, as tuas obras, os teus exemplos, o que você pratica é quem vai demonstrar a tua fé. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, ele falou bem assim, olha, aquele jovem chegou e disse assim: bom mestre, o que eu faço para me herdar a salvação? Jesus disse: você não conhece os mandamentos? Ele disse: sim, eu tenho praticado desde a minha mocidade. Jesus falou bem assim: só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Veja, que Jesus não queria que ele vendesse nada. Veja, Jesus não queria. Mas Jesus queria ver aonde estava realmente aquilo que ele dizia. Que ele dizia que cria em Jesus, você queria salvação. A Bíblia disse que quando ele ouviu Jesus falar porque ele ia vender tudo que ele tem aos pobres, ele baixou sua cabeça e foi embora. Ele foi reprovado. Diante de uma oportunidade de obedecer, ele desobedeceu. Eu tenho certeza que se ele falasse assim: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, eu vou dar tudo para te seguir, Jesus ia falar o quê para ele? Não precisa, não faça isso, porque eu vejo que você me obedece. Então presta atenção, aonde está o seu tesouro, está também o seu coração. Então,
Veja que Deus ele quer que nós o provamos e demonstramos isso com obras e não apenas com falácia, porque a Bíblia diz que os demônios também creem que estremecem. Então, nós devemos diferenciar neste mundo corrupto e pervertido, aonde as pessoas falam tanto de Deus, tanto, mas na prática elas não fazem absolutamente nada para demonstrar aquilo que elas dizem nas suas teorias. Então ele diz assim, olha, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. É as suas obras quem vai chamar a atenção de Deus. É as suas obras. A Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Raabe, que era excluída pela sociedade. Porém, ela era a meretriz Raabe. Ela sustentou os homens de Deus com pão e água. A atitude daquela mulher fez mais do que os outros. Vamos te dar um exemplo aqui agora para a gente encerrar. A Bíblia diz que tinha um homem ensanguentado no chão, quase morto. Ia passando por ali um sacerdote. Viu de longe o homem, olhou aquele homem ensanguentado, passou de longe e não socorreu. Depois passou um cantor, um levita, olhou também aquele homem ensanguentado e não socorreu. E depois veio um samaritano. Um samaritano é como se fosse um macumbeiro, um feiticeiro. Ele olhou aquele homem deitado no chão, pegou aquele homem, colocou em cima do seu cavalo. Com certeza ele foi puxando o seu cavalo, com aquele homem em cima, até no hospital. Chegou lá, falou bem assim para o médico, olha, interne este homem, eu vou te dar aqui tantos em dinheiro e se faltar, na hora que eu voltar, eu te indenizo, eu pago o que for preciso. E Jesus falou essa parábola e disse, qual desses aí que teve amor ao próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E todos falaram o samaritano, o bom samaritano. Então veja que as suas obras é quem realmente responde o que você é, o que você fala, a sua fidelidade. Não pode ficar apenas em palavra, em falácias. Eu tenho que demonstrar isso com as minhas obras, com as minhas atitudes. Lá em Malaquias 3, versículo 13 em diante, o povo dizia que era em vão servir a Deus, porque tem muita gente que rouba, que mata e estava prosperando. E Deus falou bem assim, olha, essas palavras foram duras para mim, vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus? Ele falou bem assim, olha, saiba que tem um memorial diante de mim, e eu sei quem serve e quem não serve. No último dia verás a diferença entre o justo e o perverso, em que obedece a Deus e aquele que não obedece. No último dia verás a diferença. Então, às vezes, as pessoas hoje, quando é para elas serem fiel, obedientes, elas começam a olhar para a vida dos outros. Ah, mas fulano não faz, fulano é isso, fulano é aquilo. Não importa se fulano ou ciclano não faz. O importante é que você tenha um compromisso de ser fiel a Deus e não a homens. E Deus vai olhar para você e não vai querer só apenas palavras, teorias, mas Ele vai analisar e pesar a tua balança nas tuas obras, o que você tem feito para com Ele, para com a obra dEle aqui nesta terra. A oportunidade foi dada para todos nós de obedecermos e agirmos também a nossa vida. E mostrar isso não com palavra, mas também com obras. Porque a fé sem obra, a Bíblia diz que ela é morta. Ela não serve absolutamente para nada. Mas a fé acompanhada com obras, ela é operante. Ela é operante. Amém? Que Deus abençoe a sua família, os seus filhos, os seus projetos, em tudo que você realizar. Que a mão do Senhor seja contigo, te abençoando hoje e para todo sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoe a todos que ouviram essa mensagem.
que eles possam materializar, concretizar aquilo que o Senhor nos pede e que nós não viemos te servir apenas com palavras, mas que a nossa fé venha ser acompanhada com obras. Obrigado, meu Deus. Dá-nos sabedoria e entendimento. Cura os que estão enfermos. Visita cada lar, cada casa. Abençoe essa pessoa que está indo para o seu trabalho. Proteja com teu manto sagrado. Livra de acidente, de assalto, de roubo. Proteja esse que está na estrada. Assim, Senhor, eu entrego todos nas tuas mãos. Que o Senhor nos dê a tua bênção neste dia que se chama hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana. E você que é de Colorado, vem estar conosco domingo às 8 horas da manhã. Fique todos na paz, em nome de Jesus.